TV Câmara de Palhoça. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Quero dizer para os amigos que essa reunião foi uma reunião que foi marcada com a presença da deputada Daniela Reck. Ela está vindo hoje de Blumenau, atrasou um pouco. Como ela vai chegar aqui às 15 horas, eu gostaria de pedir a compreensão de vocês, porque é muito importante essa reunião com ela, que é a deputada federal. Vocês sabem muito bem que no Senado Federal nosso projeto já passou, acabou, já deve estar hoje na Câmara dos Deputados. E nós vamos precisar, sim, do apoio dos deputados. Além da deputada federal, nós temos aqui nosso deputado estadual, Alex Brasido, que é do PL também, aqui de Florianópolis, deputado estadual, e que no qual hoje de manhã eu participei da reunião com ele na Pinheira. Ele se prontificou-se, inclusive, ajudar a conta dos pescadores, dar um apoio aos pescadores. E ele também veio para acompanhar a deputada. Claro. E o deputado estadual, vocês sabem muito bem que além de ele ter amizade com o deputado estadual, federal de Santa Catarina, também conhece muitos deputados fora do estado de Santa Catarina, como eu também conheço. Eu sou vereador de Palhoça, mas eu tenho amizade, já peguei o telefone, já liguei para deputados que eu conheço, que é fora de Santa Catarina, pedi o apoio do nosso projeto de lei. E eu quero dizer para vocês que esse projeto de lei na Câmara Federal, hoje, nós já temos em torno de 200 votos favoráveis a nós. Isso que a gente está com apoio, conversando daqui e dali, a gente sabe que... Mas são 513 deputados. E precisamos fazer um trabalho. E esse trabalho, claro, está aqui nosso deputado estadual. Eu vou passar também a palavra para ele, para que ele também possa ajudar a comunidade aqui da Pinheira, Praia do Sonho, Ponta do Papagaio, o sul do município de Palhoça, Araçatuba, Seara do Brito. E vocês sabem que essa nova demarcação, se continuasse valendo, o nosso povo deputado ia ser muito prejudicado. Muito prejudicado. O senhor não tem noção hoje, essas pessoas que moram ali há mais de 150 anos, tem pessoas que moram ali, família passa 200 anos, e saber que vão perder as suas terras, e segundo informação, e o pagar somente da benfeitoria. Agora imagina um cidadão que tem uma casinha de madeira, e tem um terreno de 10 mil metros quadrados, 8 mil metros quadrados, vão pagar a benfeitoria que tem em cima somente uma casa de madeira. Então isso é um absurdo. Então, deputado, o deputado também vai ter que se ausentar às 15 horas, tem que estar informando às 15 horas. Eu primeiro vou pedir ao deputado se manifestar, depois a gente vai ficar aqui conversando, se manifestando, porque até nesse meio tempo a deputada estará aqui. Ela saiu de Blumenau, era 1h da tarde, já deve estar passando em Itajaí, e logo, logo ela vai estar aqui em Palhoça, se Deus o quiser. Deputado, com a palavra, nosso querido deputado. Obrigado. Tá ligado? Obrigado, presidente Pitanta. Quero cumprimentar também os demais vereadores aqui presentes da nossa bancada do PL, todos aqueles que nos acompanham. Eu penso que a união de forças faz a diferença e Santa Catarina não pode ser diferente disso. Nós estamos enfrentando aí uma série de ataques muito bem orquestrados, ao meu modo de ver, por grupos de interesse que muitas vezes o atual governo federal acaba abraçando e prejudicando o estado de Santa Catarina. Essas demarcações de terras, que não ocorrem só aqui na nossa região litorânea, eu que sou da Grande Florianópolis, mas vem acontecendo no estado todo. Recentemente eu estive no oeste do estado, visitei a cidade de Cunha Porã. Lá também tem uma região demarcada recentemente que afeta muitas famílias que estão lá há mais de 30 anos e que também estão se vendo numa situação de praticamente serem expulsas das suas terras. Pessoal ligado ao agro, que produz, que alimenta as nossas famílias no dia a dia, porque simplesmente demarcaram e falaram que aquela terra tem que ser devolvida para os índios. Então essa preocupação é uma preocupação não apenas de Palhoça, não apenas da capital Florianópolis, mas é uma preocupação do estado de Santa Catarina. E é por isso que a gente precisa se unir, demonstrar forças, pegar nossa bancada federal para que abrace isso com vigor. Agradecer aí o nosso senador Esperidião Amin, que foi quem levou esse projeto, né, presidente? E agora conseguiu aprovar lá, que seria a sustação dessa decretação de terras demarcadas como indígenas. E eu só consigo pensar uma coisa: Santa Catarina, para mim, é o Brasil que deu certo. É um estado de prosperidade, é um estado onde as coisas costumam dar certo, onde tem muita gente trabalhadora que produz, é o estado que menos paga Bolsa Família.
E é lógico que isso incomoda muito esse governo federal, que empurra a goela abaixo esse assistencialismo, essa dependência do Estado, do governo, porque, segundo próprias declarações do atual presidente, quando a pessoa tem um pouquinho mais de estudo e ganha um pouquinho melhor, ela já não vota mais no PT. Então, Santa Catarina não vota no PT, nunca foi governado pelo PT, e é por isso que a gente é um estado tão pujante, com tantas diferenças, se comparado a outros estados do Brasil, principalmente, e aí eu falo de forma lastimável, aos estados do Nordeste, onde são consagradamente mais ligados à esquerda. A Bahia, por exemplo, é um berço do PT e está lá, na tragédia que está com o IDH baixíssimo. Maranhão também foi governado ali pela turma do Flávio Dino, que também é comunista e é o pior estado em números que a gente pode ter no Brasil. Então a gente realmente, Santa Catarina é um estado diferenciado e vem sofrendo por isso. Sofrendo porque o governo federal nos olha atravessado e, quando pode, tenta de alguma forma prejudicar o catarinense. E essas demarcações de terra, para mim, são uma das formas que eles encontraram de tentar afetar a nossa evolução aqui, porque atrapalha quem produz, atrapalha os nossos pescadores, atrapalha o pessoal do agro, atrapalha quem não precisa do governo federal para gerar riqueza, gerar renda, gerar melhor qualidade de vida. Então, penso eu que agora nós temos uma luz, temos um caminho. Esse projeto foi aprovado no Senado. Temos reais possibilidades de aprovar ele na Câmara, mas não pode ser para o ano que vem. Isso tem que ser o mais rápido possível para que a gente possa fazer esse enfrentamento. E, lógico, acreditando que em 2026 nós teremos novas eleições, teremos mais uma chance imensa de retomar o nosso Brasil para o trilho certo, que é o trilho governado pela direita, que é o trilho que a gente representa aqui do partido do PL. Então, se a gente não esmorecer e não entregar as pontas, a gente vai vencer essa batalha, por mais que seja no sacrifício, no suor de todos nós aqui envolvidos. Recentemente eu tive foi uma espécie de reunião que era para ser reduzida e depois acabou sendo expandida, onde teve toda a bancada que representa o estado de Santa Catarina, mas também foi composta por nós, deputados estaduais, porque lá eram só deputados federais, senadores, o governador, mas os estaduais, alguns participaram, em relação ao Morro do Cavalo, que está bem dentro da nossa realidade aqui, da nossa região. Foi debatido muitas coisas, mas para mim ali ficou muito claro. Eu, antes da reunião, fui visitar alguns órgãos de governo, como a NTT, DENIT. É sempre um jogo de empurra. Daí você fala, a responsabilidade deveria ser da Arteres, mas também não colocaram no contrato da Arteres que era responsabilidade da empresa definir e reestruturar o Morro dos Cavalos. Hoje estão tentando fazer um aditivo no contrato da Arteres para que ela possa realmente ser responsabilizada sobre as obras que precisam acontecer no Morro do Cavalo. Enquanto isso não passa, e aí é bem burocrático, passa por diversos órgãos até que isso consiga ser feito, e pelo que o ministro falou ali, ministro do Transporte falou, é a primeira vez que se cogita fazer um aditivo dessa magnitude. Até então não existe histórico em relação a isso, o que dificulta também. Mas da parte do ministro ali, a gente ouviu que há boa intenção em tentar resolver. Pelo menos a pressão sobre ele está grande em relação a isso. O governador apresentou uma outra alternativa, que seria não mais fazer os túneis, porque é uma obra caríssima, mas fazer uma outra via de acesso. Só que isso também passa por regiões demarcadas como terra indígenas, e isso também envolve aí uma série de ajustes e tentativas de acordo com essa população. Sabendo disso, recentemente eu fui visitar o nosso secretário de infraestrutura, o nosso secretário adjunto, Grando, que também está à frente dessa situação. O que ele me falou é que numa primeira conversa com os representantes da comunidade indígena, foi uma conversa que acenou positivamente para que haja um acordo ali, para que autorize que a estrada passe pela essa região deles. Enfim, eu vejo que o governo do estado e nós aqui enquanto parlamentares estamos tentando esmiuçar e fazer todo o possível para que a gente tenha uma real definição do que vai ser feito. O que não dá para acontecer é ficar como está, né? Porque daí todo mundo faz muito barulho e depois para de ir atrás. Então nós temos que continuar dessa forma, unidos, nos movendo, indo atrás das instituições, de quem pode fazer alguma coisa, pressionando o nosso governo federal, porque se trata de uma rodovia federal, para que as soluções aconteçam o mais rápido possível. E enquanto a minha presença aqui é justamente para reforçar
que vocês têm um deputado estadual também da capital, que pertence à Grande Florianópolis, que está aqui por vocês, que está de portas abertas no seu gabinete 111, para que junto, perante os nossos vereadores aqui de Palhoça, para que juntos a gente possa fazer ainda mais por Palhoça e toda a região. Eu tenho certeza que esse é o caminho que vai continuar nos deixando trilhar o caminho da prosperidade, e é o que Santa Catarina merece, é o que o nosso povo da Palhoça merece. Podem contar comigo. Obrigado. Só quando falta alguns minutos ainda, alguém quer se manifestar também, fazer alguma pergunta do deputado aí? Está livre aí. Beto, a Bete, Zé Henrique, PP. Então, Alex Brasil, sou morador da Enseada do Brito, afetado pela demarcação, e estava te escutando e tu comentaste que o governador tem uma nova alternativa, né? Eu quero lembrar que essa nova alternativa já foi discutida há mais de 15 anos atrás, com parecer do DENIT, com parecer do Ministério Público aqui de Santa Catarina, da comarca de Palhoça, Dr. José Eduardo Cardoso, e com parecer da Fátima, deixando muito claro que essas vias que fossem fora dos túneis, qualquer projeto fora do túnel, seria muito mais danoso aos índios, muito mais danoso ao meio ambiente, seria mais caro a implantação e a manutenção muito mais cara a longo prazo, portanto, era inviável economicamente. Existe parecer sobre isso escrito e assinado, né? Então, eu acho que é uma lembrança para que leiam isso, né? E para que não fiquem, de repente, desviando de um propósito único, de um alvo para tentar se resolver, né? A questão dos túneis me parece que já tinha sido superada, era o que tinha que ser feito, era túnel. Aí surgiu o governador com essa nova proposta, um tanto quanto difícil de compreender, né? E, no mais, eu quero lembrar a todos aqui que eu faço sempre uma exceção nessa questão de 31 anos de Morro dos Cavalos, né? É o senhor Mirto, o nosso Pitanta, que sempre esteve ao lado do povo, sempre esteve ao lado de todas as pessoas afetadas e também da Palhoça, porque aqui também são afetados. Agora, a exceção do Pitanta, eu lastimo muito, né, que o Estado de Santa Catarina, seus deputados federais e estaduais, eu vou ser bem sincero, não fizeram nada, absolutamente nada, a não ser retórica, né? E nós chegamos aonde chegamos. Até hoje, eu não tenho nada efetivo de que algum deputado estadual ou federal de Santa Catarina tem feito. Nada. Excetuando o senhor Espiridion a mim, que sozinho está também tentando resolver as questões, nós só temos o Espiridion a mim. E é impressionante que o melhor estado de Santa Catarina, como está dizendo, senhor deputado, o mais independente, o que não precisa de auxílio emergencial, etc., Bolsa Família, não teve capacidade de produzir um documento técnico que pudesse fazer uma descrição dos fatos históricos que estão registrados, para que fosse apresentado como uma prova, uma contestação a um processo demarcatório que é uma indecência, uma vergonha. Agora, mais indecente e mais vergonha ainda é o Estado de Santa Catarina nunca ter feito nada, à exceção do senhor Pitanta, à exceção do governador Amin. Está na hora do Estado de Santa Catarina pagar um profissional, eleger uma instituição para que essa instituição espeça um documento que faça, que confronte o processo demarcatório do Morro dos Cavalos, que é uma vergonha. E nós não temos um parágrafo, uma lauda, nada sobre isso, certo? Essa é um desabafo que eu faço e é uma urgência. O Estado de Santa Catarina, após 3 décadas, está na hora de acordar e mostrar que é o Estado de Santa Catarina e produza algum documento contestando as mentiras que estão sendo ditas a respeito do Estado de Santa Catarina.
É isso que nós temos que fazer. É compreensível que antigamente nossos deputados e senadores temiam a questão do desgaste público. É compreensível, realmente era muito forte isso, mas não é mais agora. Hoje nós temos que combater as mentiras com as verdades. Nós temos que combater a esquerda, que é violenta, com verdades e com provas técnicas. E isto o Estado de Santa Catarina não está fazendo. Pitanta, todos nós te agradecemos. Tu realmente é uma pessoa, é uma exceção e tem se esforçado muito para tentar nos ajudar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, para esclarecer alguns pontos, já que foi falado em abstrato, os deputados, eu tomei posse no dia 1º de janeiro e já estive em Brasília 2 vezes para tratar exclusivamente a questão do Morro dos Cavalos, que é o que está sendo mais debatido aqui nesse momento. E pretendo estar lá sempre que houver necessidade de eu entender que preciso estar lá. Quando eu fui por conta própria, bati de porta em porta, não é fácil ser atendido por esses órgãos, parece que não fazem muita questão de nos atender, mesmo sendo deputado, mas tiveram que me atender, porque de lá eu não ia sair enquanto alguém não falasse comigo e me desse algum esclarecimento. Mas como falei, infelizmente os argumentos são sempre no jogo de empurra. Ah, nós já privatizamos, isso aí vocês têm que falar com a Artéries, a gente fica aqui mais na função só de monitorar, fiscalizar. Daí procura falar com a Artéries, isso não faz parte do nosso contrato, precisa haver uma alteração no contrato para que haja um termo aditivo. Enfim, da forma como a gente vem tentando deixar claro aqui. Mas, no que depender de mim, enquanto eu for deputado, sem ser deputado eu já fazia muito, né, como advogado, e nunca parei. Isso faz parte de mim, é meu jeito militante de ser. Mas espero fazer a diferença, já que os relatos são de que, infelizmente, até aqui houve ausência dos nossos parlamentares em relação a essas tratativas. Em relação ao que o governador apresentou, eu de fato desconhecia que há 15 anos atrás já foi apresentado algo parecido, mas sem conhecer o que foi feito lá atrás, quando a gente fala na obra dos túneis, eles envolvem aí cifras em torno de bilhões. 1, 2 bilhões, dependendo de como vai ser feito esse projeto. Enquanto que a obra que o governador apresentou girou em torno de 400 milhões. E ele mesmo falou, se eu não conseguir que a Artéries coloque o recurso dela em cima disso, se eu não conseguir que o governo federal aporte nada sobre isso, eu vou puxar recurso da onde eu ainda não tenho, mas eu vou iniciar essa obra e depois nós vamos ver quem que vai ajudar ou não a concluir essa missão. Então eu penso que há uma boa vontade, demonstrou pelo menos isso perante todos ali, uma reunião bem extensa, com muita gente participando, e que eu espero que ele, através do que o secretário adjunto de infraestrutura me falou, que ele consiga convencer as partes aí que precisam ser convencidas para que essa obra se inicie. Se mais lá na frente, depois, esse túnel vai sair ou não, feito pela Artéries ou não, tomara que saia, né? Tomara que a gente tenha mais opções. Mas nesse momento, penso eu que dentro da realidade que nós temos, se tiver uma segunda via e que ainda que ela tenha que ser iniciada por recursos estaduais, que ela se inicie para que a gente possa realmente sair do ponto zero e alguma coisa possa avançar nesse sentido. Eu, pelo menos, aposto que esse talvez seria, nesse momento, o caminho mais viável e que a gente pudesse dar o start necessário. Obrigado. Pepe. Quero cumprimentar inicialmente nosso presidente Pitanta, deputado Alex Brasil, todos os meus colegas vereadores, Edinho, vereador Tedo, aos moradores que estão aqui presentes, que inclusive alguns fizeram uso da palavra na última reunião, trazendo as suas preocupações quanto ao assunto discutido. Mas eu me somo ao que o nosso amigo comentou, que por muito tempo faltou, meu amigo Zé Henrique, quero lhe cumprimentar também, muito bom ver o senhor aqui hoje, da união política, da classe política. Nós tivemos um exemplo, há pouco tempo nesta casa, de como a união da classe política ela pode trazer resultados. Nós conseguimos, junto ao governo do Estado e ao secretário de Estado, a regulamentação das redes feiticeiras, que foi uma luta encabeçada pelo nosso presidente Pitanta, o vereador Tavinho, e eu vejo que neste momento nós precisamos unir a classe política de Santa Catarina, e principalmente as lideranças que estão lá em Brasília, para a gente tratar desse assunto com muita responsabilidade, mas também com a maneira que o assunto, a maneira mais correta que o assunto pede. Quando estive em Brasília na última vez, encontrei o senador Esperidião Amin, que luta e luta quase que sozinho,
com um estudo em mãos feito pelo antropólogo que esteve nesta casa na última reunião, comentou o nome do nosso presidente Pitanta e disse que estava estudando aquele material e que ele estava confiante naquele projeto de decreto legislativo no qual ele foi o propositor, que suspende, né, toda a demarcação das terras indígenas. Então eu vejo que nós precisamos, meu presidente Pitanta, verificar qual é o encaminhamento, o que precisa ser ajustado na Câmara Federal. Temos a nossa deputada federal, que é correligionária do vereador Tedo, do vereador Pitanta e do nosso deputado Alex, que é a Carol Detone, que mesmo não sendo do meu partido, me recebeu muito bem em Brasília, e não tenho dúvidas de que a bancada federal do PL vai se somar nessa luta e que a gente possa acompanhar de perto, e se for preciso, que os vereadores daqui de Palhoça também, vereador Pitanta, que a gente vá até a Brasília para dar mais força e mais visibilidade a essa luta que é tão importante, não só para as famílias que ali residem, mas principalmente para a cidade de Palhoça, porque mexe com a história do nosso município, com a cultura açoriana, com as famílias que estão ali há tantos anos, né, que são terras de família, avós, pais e afins. Então eu quero aqui também me colocar à disposição para que a gente possa ajudar no que for preciso nesse quesito, vereador Pitanta. Era isso. Muito obrigado. Quero cumprimentar o presidente Pitanta, um vereador que sempre teve, sempre apoiando a região sul, tanto da pesca agora da rede feiticeira, como o projeto que foi colocado em pauta aqui. A dona Beth esteve presente, não sei se teve mais alguns aqui que não lembro. Teve ela também, a dona Maria, né? Esteve presente aqui. E esse projeto das terras indígenas foi colocado na mão do nosso senador Amin, que trabalhou muito, e o senador Seif também. Então, assim, foi criada uma comissão nessa casa para dar o suporte, como mencionado pelo deputado e pelo vereador PP, a união faz a força. E nós estamos aqui para isso, né? Se teve uma vitória da rede feiticeira, porque não podemos ter uma vitória das terras indígenas, das demarcações. E sobre o Morro de Cavalo, as obras, isso é um assunto que realmente é discutido há muito tempo, né? Eu, como secretário de obras por 10 anos, e mencionado pelo deputado, realmente a NTT é um órgão difícil de se lidar, mas mais difícil ainda é a Artéres, que ela acha dona de tudo, mas eu vou dar um exemplo. O que eu estou questionando aqui é o seguinte: quando nós tínhamos alguma obra para liberar, nós enviávamos um projeto para a Artéres, sequer nós tínhamos resposta. Mas assim, na época o ex-prefeito Camilo Martins, nós fomos até a NTT, e o presidente mencionou o seguinte: tudo que é mandado para a Artéres não é chego na NTT, os projetos. E assim a gente fez. A gente foi lá, mandou todos os projetos para a NTT, e o que a gente quis executar no município de Palhoça, a gente conseguiu. E a obra do Morro de Cavalo não é diferente. Tem esse transtorno que não está no contrato. Se não está no contrato, faz o aditivo, coloca. Ou então, mencionado pelo governador Jorge Melo, se ele pode fazer a obra, executa a obra. Não dá para nós perder várias vidas toda semana. Então, assim, quero aqui deixar meu nome à disposição de vocês. Que for preciso, eu estou à disposição. Obrigado, presidente. Do Edinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobre deputado, aos vereadores, população aqui presente. Esse é um assunto que já foi bastante vezes debatido, e hoje nós já comentamos internamente. O nosso amigo hoje falou uma coisa ali que hoje é uma das mais importantes, eu acho, porque ficou muito no debate. O Pitanta sempre tomou a frente disso tudo e nos pedia apoio, nós apoiava no que podia, mas ele sempre à frente. Do governo em si e outras pessoas dos órgãos públicos debatendo bastante em relação ao que é certo, o que é errado, o que é esquerda, o que é direita, o que pode, o que não pode, o que não vai sair. Mas no papel mesmo, o governo emitiu um documento, fazer um estudo, os moradores fizeram, pagaram, mas o governo fazer, eu até agora também não vi. Nesse sentido, eu vi muita gente falando, governo falando, mas ali o que realmente importa é o documento, para bater de frente com o documento deles não teve. E faltou isso do governo. Acho que ficou muito na falácia, no debate populista, e não foi no que realmente deveria ser, ali no papel, para confrontar eles. Mas nesse momento, não podemos mais
debater briga entre esquerda e direita, debater entre o que é certo e o que é errado. A gente já sabe tudo que é certo e o que é errado, quais são os lados. Eu acho que hoje nós temos que conscientizar todos os deputados, que for possível, de direita tem que estar junto, o centrão, e poder roubar o que tem da esquerda lá. Tentar, de alguma forma, nós como vereadores, vocês como comunidade, talvez emitir links que a gente possa levar diretamente aos deputados, pedir um apelo a todos eles, conscientizar um pouco eles. É bom chegar essa informação até eles, que muitas vezes, do outro lado, só chega o que o outro lado passa. E o que alguns deputados ficam lá brigando, discutindo, e não chega o que é o certo. Talvez a população chegando até eles é diferente. Políticos chegando até eles é importante e é legal, mas as pessoas, o povo chegando até eles é muito mais importante. Porque quando chega o político, ele fica naquele debate político, entre um lado e entre o outro lado. Interesses, na grande maioria, vamos ser bem sinceros. Mas as pessoas chegando até eles é muito importante, que ele vê o povo batendo na porta deles. Seria importante se tivesse a condição de levar esse pessoal até lá. Seria muito importante. Se tiver algum meio, alguma coisa que possa ser feita ainda, para que vocês possam ir até lá na Câmara Federal, falar diretamente com os deputados. Isso seria muito importante. Porque todo o trabalho aqui vai ser feito, vamos tentar fazer essa força lá contra eles, mas se pudesse levar eles, ou no mínimo emitir esses links que vocês possam, junto à comunidade, nós também espalhar, para que chegue até a assessoria dele, que eles possam ver o apelo de vocês. Não só o apelo político, não só um vídeo ou outro de alguém falando. Isso aí acontece para eles, é só mais um. Infelizmente, para quem é do contra, é só mais um. Mas uma grande massa, via redes sociais, uma pequena parte que pudesse muitas pessoas, seria melhor. Mas sabe que é difícil, mas um pequeno grupo que possa ir lá e bater na porta de cada um e precisamos de você, a minha realidade, o meu povo, a minha casa, a minha terra, onde eu nasci está aqui, por favor, nos ajude. Eu sei que é diferente, porque acontece com nós aqui na Câmara. Aqui é uma escala pequena, mas acontece. Quando vem algum político bater, pedir uma força para alguma região, ele se ajuda. Mas quando vem alguma das pessoas de cada região pedir, bater nossa porta lá, é um pouco diferente, porque nós se conscientizamos mais com as pessoas do que com os políticos. Que a pessoa bate na porta, a gente vê a realidade, a gente vê o olho da pessoa, a gente passa a sentir a dificuldade diretamente do que ver um político pedindo apoio. A gente ajuda, às vezes não ajuda, mas tenta ajudar da forma correta, né? Só que, assim, quando bate alguém na nossa porta, em qualquer gabinete aqui, o sentimento é diferente, o jeito de querer ajudar é diferente. Deveria ser ou não sei. Só que eu acho que quando a gente bate de frente com as pessoas, quando te pede alguma coisa, você sente o que ela está passando. Mesmo você vendo, você sabe, você debate, você olha as coisas, mas quando você vê de frente, é outra situação. Então seria importante que pudesse levar uma comissão dessas pessoas até Brasília, para poder, ou tem alguns deputados que têm base por aqui, para conversar diretamente com eles, porque isso é importante. Me ponho mais uma vez à disposição, mais uma vez, à disposição de todos vocês, mas principalmente da Pitanta, que é o cara que está sempre brigando com vocês, que ele pede para nós, a gente pode apoiar, a gente apoia ele. Enfim, ficamos à disposição mais uma vez, tentar conscientizar de uma vez lá. Sem briga, não dá para brigar mais, agora é conscientização. Brigar não vai resolver mais nada. Já temos os votos da parte da direita, alguns do centro, mas temos que roubar o resto do centro e tentar roubar o resto do pessoal dos votos do pessoal da esquerda, que às vezes eles vão um pouco por ideologia, por pressão, mas levar lá de frente e bater com eles, eu acho que muitos deles são conscientes, eles vão querer também tentar ver estar do nosso lado. Certo? Mais uma vez, com a disposição presente. Bom, alguém, Zé Henrique, fala alguma coisa, Zé Henrique? Depois da Beth? A Beth, não. Onde a Beth está aí o Pitanta, pode contar que o negócio é feio. Eu queria aqui cumprimentar o nosso vereador Pitanta, presidente da Câmara, vereador Edinho, Pacão, Tedo, PP, em especial ao deputado Alex, né, que está vindo a se somar nessa luta. Não é fácil, deputado, é uma luta muito grande, sabe? Eu digo que é o Davi contra o Golias, essa luta que hoje está acontecendo aqui na nossa região. Ao Beto e ao Zé, né, que foram esses guerreiros, ao Beto, que iniciou todo esse processo, ao Zé, que sempre esteve junto e que organizou aqui essa reunião, tá? A toda a comunidade aqui presente, Araçatuba, Maciambu, Enseada, que hoje faz presente aqui nessa reunião. O que está acontecendo hoje, deputado, eu já falei na outra reunião e vou voltar a falar sobre isso agora, tá? Não foi a luta que foi, é a luta que vem. Isso é que nós precisamos.
essa luta que está para frente, aí nós vamos precisar muito do apoio de todos os deputados. Muitos foram ausentes, sim, né? Nós contamos nesse processo todo com a presença do senador Espiridião Amin, e aqui vou dizer, apesar de eu ser, eu sou muito verdadeira nas coisas que eu falo, nas coisas que eu percebo. Não vi nenhuma atuação no deputado Jorge e nem na dona Ivete. O único que realmente ficou do lado desta comunidade e deste município foi o senador Espiridião Amin. Mas isso não quer dizer que eles se engajam nessa luta, né? Isso é dever deles, nos ajudar nesse momento, tá? É uma comunidade, Araçatuba, Maciambu e a Enseada do Brito, as pessoas lá estão morrendo, como morreu o seu Valmor, semana passada agora, sabe? Porque ficaram na expectativa de um dia melhor e não tiveram, né? O que eles tiveram? A FUNAI entrando dentro da casa dessas pessoas e tornando eles, com o seu psicológico lá embaixo, automaticamente foram morrendo por falta de esperança. Então, eu quero dizer para o senhor, tá, e até sugerir, sabe, ao senhor, que lá na Assembleia Legislativa, o senhor saia daqui com uma definição de que se possa montar lá na Assembleia Legislativa uma comissão de deputados que trate realmente dessa questão para também nos ajudar. Isso é muito importante, porque quando foi nessa questão do Morro dos Cavalos, na questão da quarta pista, que foi uma luta que muitas pessoas morreram, lá eles abriram uma comissão e a quarta pista saiu, né? Então agora está na hora de montar. As pessoas estão morrendo no Morro dos Cavalos. E é isso que, além essa demarcação que não vai levar muita gente à morte, eu digo isso para o senhor, né? Não temos nada contra os índios, eles estão no direito deles de ter a luta deles, mas nós, enquanto comunidade e pessoas que nasceram lá há mais de 100 anos, estão vivendo lá, famílias centenárias, elas estão sendo penalizadas. Este é o maior absurdo, é a maior vergonha desse país. E é isso que esse presidente que aí está tem que saber. A maldade que está sendo feita com esse povo da nossa região. Não abre diálogo de espécie alguma. Só querem passar faca. Só querem chegar a FUNAI com metralhadora. Só querem dizer que colocar uma placa lá para intimidar as pessoas que lá moram. Está na hora da gente mostrar a nossa luta e a nossa verdade. Para que ele saiba dessa verdade, o que é levado de forma distorcida para ele, e que ele não saiba, mas é papel da classe política, porque nós não chegamos lá, mas tem a Câmara Federal, tem a Assembleia Legislativa, né, que se abra um canal de diálogo, deputado, com o governador Jorginho Melo. Nós precisamos conversar com ele. Ele também precisa saber das angústias que existem lá na nossa região, né? Agradecer aqui a nossa deputada que está chegando, a Daniela, que está chegando agora. Ótimo, sabe? A gente precisa muito do apoio de vocês, mas esse apoio ele tem que vir com estratégias. Definir estratégias para que se conduza esse processo, né? Saber o que aconteceu, o que está para acontecer. Essa verdade que lá ninguém quer saber, lá em Brasília, nós vivemos ela todos os dias aqui na nossa região, sabe? É que nem a questão desse túnel do Morro dos Cavalos. Como vão fazer, não sei. Mas só que a classe política tem que dizer que quem é que vai indenizar a morte das pessoas que morrem lá em cima. Tem que abrir um processo em cima do governo. Tem que abrir um processo em cima do governo federal e responsabilizar pelas mortes que acontecem lá. Pessoas que estão sendo sequeladas há anos. Nunca pagaram uma indenização para essas pessoas. Tem que abrir esse canal, sim, tem que dizer isso. Eles têm que saber que nós estamos atentos, né? Ou seja, eles fazem tudo e nós nos encolhemos. Então, sabe, deputado, eu peço encarecidamente que o senhor atue lá dentro da Assembleia, definindo isso, sabe? Que o senhor consiga lá conversar com mais alguns deputados que acompanhem de perto esse processo aqui do processo demarcatório, tá? Agradecendo mais uma vez a sua presença. Eu acho que tudo que vem para somar e formar fileiras, para a gente poder trabalhar, seremos sempre gratos por isso, sabe? Muito obrigado pela sua presença, tá? Deputado, a Beto não completou ainda que eu estive na comunidade, lá tinha um senhor, o nome dele é seu Valmor, e a dona Belinha.
Seu Valmor, quando eu fiz uma entrevista com ele, inclusive vou passar para Sua Excelência, fiz uma entrevista com ele relatando o que tinha acontecido na vida dele lá. Quando eu saí de lá, avisei para alguém da comunidade, vocês procuram ficar junto com ele que ele vai se matar. Ele não morreu não, ele se matou. Doutor. Ele se matou. Pode acreditar que eu sei disso. Eu avisei. Foi muito morador que queria se matar. A dona Belinha, uma pessoa com quase 90 anos, ou 90 e poucos anos, né? Aquela senhora também, doutor, chegou a estourar uma úlcera nela. Aquela angústia dela. Eu cheguei na casa dela, ela chorando com a filha dela. Aquilo é de chorar. É o sofrimento de uma senhora daquela que mora ali. Já veio dos pais dela, há mais de 150 anos. E ela, com aquela angústia, com aquela coisa dentro da barriga dela, estourou uma úlcera e não aguentou. E isso vai morrer muitas pessoas, deputado. Vai morrer muitas pessoas. Você imagina, seu Valmor, me lembra a história dele, que ele disse que estava lá botando uma telhinha em cima da casa dele, apareceu o pessoal da FUNAI com a Polícia Federal com a metralhadora. Que ele podia botar uma telha porque não era mais dele. Só imagina uma pessoa que mora na comunidade, anos e anos, mais de 100 anos, e saber que não poderia botar mais uma telha no seu barraco. Isso é dolorido, doutor. É isso que o povo está aqui da Estado do Brito. E o pior de tudo, aqui a FUNAI e o Ministério Público Federal estavam usando a Polícia Federal. A gente sentia que a Polícia Federal não queria estar ali, não. É uma entidade como a Polícia Federal que está ali para dar segurança da guarita, mas estava lá a serviço da FUNAI. Se era com mandado judicial, sem mandado judicial, ninguém sabe, mas infelizmente não tinha nenhum mandado judicial que dizia que aquele cidadão não poderia mais botar telha na sua casa. E ele se matou. Não está aqui mais com peça viva, não, doutor. Mas aqui está o Pitanta, está aqui as pessoas da comunidade que ainda representam ele, e a voz dele é a voz de Deus. Pode acreditar. Pacão, quer falar alguma coisa, Pacão? Pessoal, gostaria de escutar mais da comunidade, né? O Zé Henrique, mais alguém aí que queira se manifestar, né? Alô? Opa. Vereador Pitanta, em primeiro lugar, cumprimentar o senhor aí e agradecer por ter nos atendido a nossa solicitação aí, né? Para que a gente pudesse estar trazendo o deputado Alex Brasil, a deputada Daniela Rainer, para essa luta. Uma luta que a gente travou já há muitos anos. A minha é recente, né? Não tão quanto a dona Beth e o Beto aqui, mas acho que desde 2013, quando eu compunha o gabinete da presidência, o senhor era presidente, em 2013, nós passamos foi quando eu tive a honra também de dividir aqui o espaço como servidor com a dona Beth, que me apresentou o Beto, né? Eu disse para a Beth, vamos fazer um levantamento aqui para ajudar os vereadores, para saber em que pé anda a situação do Morro dos Cavalos, do que tange a questão da terra indígena, e quanto à questão o tema estava meio frio naquela época, e a gente precisava saber como estava a situação. Nós fizemos um trabalho aí, a dona Beth, né, contamos com o apoio do Beto, que adiantou bastante o nosso trabalho. O Beto tem uma gama de material e de pesquisa que nenhuma outra pessoa tem. Então, parabenizar, Beto, te agradecer por todo esse trabalho, não só feito em defesa da tua propriedade, mas em prol de todos, né? O Beto luta por todo mundo e com maestria. Já foi, inclusive, processado pelo Ministério Público, depoente na CPI da FUNAI. Então, é um tanque de guerra que nós temos nessa luta, né? Então, parabéns, Beto, pelo teu trabalho. A dona Beth também, obrigado, dona Beth, por tudo aí, pelo carinho e pela parceria que a senhora sempre, né, teve junto comigo nessa luta aí. Dizer que a minha experiência na vida pública, né, eu comecei há cerca de 12 anos atrás, agradeço ao vereador Pitanta pela oportunidade, quando foi prefeito do município. De lá eu nunca mais saí. Já rodei, só não trabalhei no Senado, o resto já passei por tudo. Graças ao Pitanta. Me botou nesse pepino aí, né, Pitanta? Dizer para vocês que em toda essa experiência, né, uma coisa que eu aprendi, e até para que sirva de incentivo para as pessoas que lutam, principalmente da comunidade, né? A gente que está no meio público, uma coisa que eu percebi é que é como se tu entrasse numa carta de crédito, num consórcio, a cada luta. E a cada reunião como essa, é como se a gente estivesse naquela reunião do sorteio, sabe? E tu nunca sabe, é um consórcio de
de mais de 500 meses e tu nunca sabe quando vai ser contemplado. E uma dessas reuniões acaba saindo a solução e o problema se resolve, né? Tu pode ser sorteado na primeira reunião, mas também pode ser sorteado na última. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que tratar de questões relacionadas ao serviço público é isso. É reunião, reunião e reunião, até que numa reunião sai uma coisinha, e noutra reunião sai outra coisinha, e a somatória de todas essas reuniões, às vezes a gente alcança o objetivo. Falo isso também porque esse tema parece cansativo, né? Eu olho para a dona Beth e para o Beto, e a gente, às vezes, na mesma reunião, as últimas 10 reuniões, a gente falou sobre a mesma situação, a mesma fala da dona Beth, a mesma fala do Beto, a mesma fala do Pitanta, dos demais vereadores, mas eu acho que é seguindo em frente em que nós vamos ter os resultados, alcançar os resultados que nós precisamos, né? Porque a cada momento surge uma situação nova e, deputado Alex, eu deposito no senhor essa responsabilidade aí. Eu sei que o senhor vai assumir isso com a gente, e vai nos ajudar, não está nas suas mãos, mas eu sei que o senhor não vai medir esforço. O senhor que é muito combatente, né? E nós precisamos nessa luta aqui de pessoas combatentes, pessoas que não tenham medo, até porque é uma luta árdua. Só aqui, ó, eu vejo 4 pessoas que já foram processadas pelo Ministério Público Federal. Então, cada palavra que se... a Beth, o Beto, eu... tem mais aqui, ó, tem 5. Então, a cada palavra... Eu, quando vereador dessa casa, na oportunidade de estar substituindo o vereador Pitanta, estive em Brasília, e numa única publicação no Facebook, eu recebi uma carta da Procuradoria da República me processando porque eu dizia que... Eu disse no texto da minha publicação que a demarcação era fraudulenta. E eu não estava mentindo, eu estava falando a verdade. Mas mesmo assim, a procuradora me intimou e eu tive que me retratar para não ter despesa com advogado e se prolongar numa disputa judicial sem fim, que no final a gente sabe que ainda vai perder, né? Basta a gente ver diariamente o que acontece no judiciário em relação às decisões judiciais, principalmente quando se é de direita, né? Nós temos pessoas presas hoje que a única arma que segurou na mão era uma tesoura, uma cabeleireira. Está presa lá em Brasília, condenada a 14, 15, 16 anos de cadeia. Então, infelizmente, essa luta é árdua, mas, deputado, tenho certeza que com a sua chegada agora, nós ganhamos um tanque de guerra, e eu tenho certeza que o senhor, no seu gabinete, vai passar a tratar desse assunto lá todos os dias, mexendo uma coisinha dali, um requerimento, uma moção, né, para nos ajudar nessa luta. Eu queria deixar aqui algumas sugestões para que a gente desse de encaminhamento dessa reunião, né? Mais algumas ações para a gente mexer o cenário, né? Eu acho que é necessário que a gente, além das reuniões, também tome atitudes para que esse tema esteja sempre latente na imprensa, nas reuniões da Câmara de Vereadores, nos debates da Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. Então, deputado, eu faço um pedido para o senhor. Eu acho que a nossa grande arma hoje é esse PLD do Espiridião Amin, que tramita hoje na Câmara, né? No Senado, já foi aprovado, né? Vai ir para votação agora na Câmara dos Deputados. É a gente apoiar o Espiridião nessa luta. Propor para o senhor o seguinte: se o senhor propusesse na Assembleia uma moção de apoio a esse projeto de lei lá do Espiridião Amin. Está sendo feito, Pitanta? O vereador Pitanta ia propor isso também aqui na Câmara. Se o senhor propusesse lá na Assembleia? Zé, só queria contribuir rapidamente. Estava lendo aqui que o governo tentou, as lideranças do governo tentaram dizer que o projeto era inconstitucional. Então, a partir do momento dessa aprovação e que se manteve como constitucional, foi aprovado nas devidas comissões, que teve uma grande participação também do juiz Sérgio Moro, né, que teve um voto separado, que disse que sim, era constitucional, que o Senado tinha competência para discutir aquilo ali, que a Câmara também. Então, acho que essa é a primeira vitória. Se esse projeto ele não é aprovado, nós estaríamos aqui, lógico, reunidos, mas sem um norte. Então, nós temos um norte, nós temos um PDL, como você falou, o 717 de 2024, que está aprovado, e agora a gente precisa movimentar através, não tenho dúvidas, da Câmara de Palhoça, mas também da Assembleia Legislativa, deputado. E, pelo que me parece, alguns deputados foram para Brasília para tratar alguma situação do Morro dos Cavalos.
Então, se puder reunir esses deputados que já estiveram lá e iniciar fazendo essa moção, a esse PDL 717/2024, como o nosso presidente falou que hoje vai colocar em pauta também, nós vamos aprovar aqui, e que a gente possa manter viva essa discussão junto da comunidade. Então, vocês podem ter certeza que a Câmara de Vereadores, através do nosso presidente Pitanta, mais de todos os 21 vereadores, vão estar junto com vocês, e se precisar, vamos todos até Brasília para defender os anseios de cada um de vocês. Desculpa a interrupção, Zé. Ô, vereador, obrigado pela contribuição. Então, só dando continuidade, fazer esse pedido para o deputado, Alex, para que a gente possa aprovar essa moção lá, que eu acho que é um tema que tem que estar latente, a gente precisa mostrar isso para a sociedade, que a gente não está parado, que a gente está se mexendo. De contrapartida, aí eu converso aqui, vamos conversar depois com as lideranças, para que a gente faça também algumas ações populares, né? E isso, às vezes, a gente não consegue juntar muita gente, mas se a gente for na frente da Assembleia Legislativa, por exemplo, e com faixas e cartazes, e a gente conseguir reunir a imprensa para bater uma foto, e que isso passe nos telejornais, isso já gera repercussão, sabe? Isso tem que mostrar para eles que também nós não estamos parados, sabe? Porque do lado de lá, vocês podem ter certeza que tem gente trabalhando contra nós aí, e bastante, né? Outra solicitação, e aí para o deputado, era um requerimento, deputado. A gente fazia um requerimento solicitando informações aos órgãos envolvidos ali na questão, tanto da questão da demarcação da terra indígena, quanto na construção ali da obra de sobreposição do morro, para saber como é que pé anda, né? Foi o que a gente fez em 2013, a dona Beth, que na época, quando a gente consultou, inclusive, o DENIT, em 2013, estava aguardando, já tinha enviado o licenciamento da obra, dos 2 túneis para o IBAMA. Nós entramos em contato com o IBAMA e um analista ambiental do IBAMA nos comunicou que eles aguardavam a manifestação da FUNAI. Então, a gente, de 2013 para cá, a gente não sabe em que pé anda esse licenciamento, se o executivo acabou solicitando o encerramento dele, né? Depois, na sequência, veio ali a concessão, né? Que em 2013 foi em 2000, acho que foi em 2000 e... Pitanta, quando é que foi mudado o pedágio ali? 2013? Na sequência foi aumentado ali, acrescentado aquele trecho de rodovia até Paulo Lopes, né, que não estava no trecho. Então, naquele momento, a gente não sabe. Com a integração do novo trecho na concessão, a gente não sabe o que aconteceu ali. Se o DENIT recuou, pediu de volta o licenciamento, né, e parou com o projeto de construção do túnel, se avançou, se isso ainda está lá aguardando a manifestação da FUNAI, né? Então a gente precisa saber isso. A gente está lutando, né? É válida a luta, mas eu acho que essas informações são importantíssimas para que nós possamos dar os próximos passos. Talvez esse licenciamento já esteja até pronto, né? Já esteja com as manifestações da FUNAI. Na época nós já tínhamos, inclusive, a licença prévia. Nós estávamos em fase da licença de instalação, né? Dentro do projeto de EIA-RIMA. Então tinha um licenciamento avançado. Se esse licenciamento já foi concluído, e a gente ganhamos ainda mais força na tese de que nós devemos lutar, né, essa é a minha opinião, acho que é do Beto também, pela construção dos 2 túneis, né? Já que, como o Beto falou, nós já temos qualquer outra obra que venha a compor a transposição do morro, fora as obras do túnel, nós temos uma série de gama de manifestação de outros órgãos públicos contrários. Nós vamos começar a enfrentar de novo algo que já foi enfrentado e que, como o Beto disse, e diante daquilo que a gente percebeu, a obra dos túneis, inclusive tem no relatório do TCU, se eu não me engano, Beto, que o próprio TCU tinha recomendado que fossem construídos 2 túneis, mesmo que fosse uma obra que onerasse o governo federal, na época eu acho que era 1.800.000, os 2 túneis, e cerca de R$300 mil a construção de um túnel com a transposição na faixa sentido sul, né, seguindo pela faixa atual, né, se manter a faixa atual. O TCU recomendou que fosse feita a obra do túnel, né. Então, no mais, era isso. Mais uma vez, dizer para vocês que é uma honra, dizer para a comunidade que está aqui, o Beto, a dona Beth, que é uma honra estar aqui com os nossos vereadores aqui, né, estar lutando junto com vocês, e a gente está à disposição para contribuir naquilo que for necessário. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Mais alguém da comunidade aí?
Presidente, a deputada disse que está chegando em 15 minutos. Eu levo com muita atenção e carinho todas essas demandas. Já acionei também a minha assessoria para a gente colocar essa moção de preferência amanhã já, né, no plenário, tá? E é isso. Conta com a gente. Eu acho que agora a Daniela vai chegar e também vai se comprometer com vocês, que é importantíssimo também que o deputado federal esteja mais presente, mais atuante. E dentro do que eu posso fazer aqui, claro, mas o que depender de mim, vou conversar com todos os deputados federais que hoje podem nos auxiliar, e não apenas restrito a Santa Catarina, mas a nível de Brasil, porque como o nosso presidente Pitana bem falou, a gente, apesar de ser de um estado, a gente conhece muitas outras lideranças de outros estados. E eu vejo que a gente tem tudo para aprovar isso, só que não é aprovar, sabe Deus quando, é aprovar com urgência, né? Se não tiver, inclusive, que passar por todas as comissões, já conseguirem fazer essa votação com urgência, melhor ainda, porque é uma necessidade muito forte, não apenas Santa Catarina, mas de outros estados do Brasil. E o agro, convenhamos, né, quando a gente está falando em terra demarcada, está sangrando o nosso agro, que é o que está segurando ainda esse Brasil de pé. Porque a hora que cair o agro, não sobra mais nada para nós. Tá? Então vamos fazer tudo que está dentro do nosso alcance, e até que não está, mas atingindo outros corações aí de deputados federais para que a gente possa, em definitivo, fazer com que esse projeto de lei se torne lei. E aí, se o presidente Lula provavelmente tem aquele trâmite que ele pode vetar, né? Temos que contar com isso também, mas depois vai para a Câmara de novo, lá para a gente derrubar o veto dele e acabar de uma vez por todas com isso tudo que está fazendo nosso povo sofrer. Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês aqui. E agora aproveito para dizer que estou me retirar, tá, presidente? Obrigado pelo convite. Boa tarde, deputado. Mais alguém? Gostaria de escutar mais alguém da comunidade também? Vamos esperar então a deputada. Todo mundo concorda? Espera a deputada um pouco então? Já que dentro de 15 minutos ela está aí. Importante a presença dela aqui junto com nós, entendeu? Nesse meio tempo a gente pode tomar um cafezinho também, né? Ô, presidente, gostaria de dar uma sugestão, já que o Zé Henrique deu a ideia e o nosso deputado prontamente disse que vai colocar, vai fazer a proposição da moção da Assembleia lá na LESC, de a gente acionar a assessoria de imprensa dessa casa e que acione a assessoria de imprensa da LESC para que faça uma publicação em conjunto e que a gente também acione a assessoria de imprensa da Prefeitura de Palhoça. Elas trabalham em conjunto para a gente colocar isso a rodar nos jornais, né, nos programas de televisão, que eu não tenho dúvidas de que quando a gente une forças, o resultado ele é claro. Então, seria interessante, acho que hoje a gente já vota essa moção nesta casa, na sessão ordinária, votando amanhã na Assembleia, na quarta ou quinta-feira as assessorias de imprensa já podem dar andamento nesse trabalho e a gente começar, como foi falado, a levantar de novo esse assunto para que ele não morra. Hoje vai ser aprovado na Câmara a moção, em nome da Câmara do município de Palhoça, a moção de agradecimento ao nosso senador Esperidião Amin. E, de repente, a gente não vê o apoio do deputado aqui em Brasília, deputado Santa Catarina, pode fazer uma moção também, mas primeiro que ele vê o trabalho. E para o Esperidião vai ser feito hoje, tá, uma moção, pedindo pelo apoio que ele deu ao Santa Catarina, principalmente na Palhoça, de agradecimento pelo relevante serviço prestado ao nosso município de Palhoça. Vai ser feito hoje aqui no Poder Legislativo. Aí o Amin mandou dizer que quem fez aquela faixa não é com letra M, não, é letra N. Amin. Botaram o M, ele disse, mandou dizer para mim. Ó, pitando a vida, depois botaram o M, é o N. Aí eu peguei despertando, fazer com M ou com N, é o mesmo espelho a mim. Bom, pessoal, como eu já foi decidido aqui, a deputada atrasou um pouquinho, mas a gente entende que o trânsito é muito violento, mas isso aí não tem... O importante é que ela está aqui, em vez de dar o apoio para todos os moradores da comunidade de Araçatuba. Deputado aqui da comunidade de Araçatuba, Enseada do Brito, as lideranças políticas que comandam todo o sistema dessa aprovação desse projeto.
Deputada, como já de seu conhecimento, inclusive eu gostaria de, a deputada depois vai falar também o que ela já fez e o que está fazendo por nós da comunidade de Araçatuba, do Monte Cavalo. Quer dizer para a deputada, que a gente tem um trabalho aqui junto com a comunidade de muitos anos, lutando, e a gente vê pessoas morrendo, pessoas se matando na comunidade, e falta aquele apoio total do governo federal, massacrando nosso povo da Enseada do Brito, da Araçatuba, do Maciambu Pequeno, do Maciambu Grande. A gente vê a dificuldade que esse povo está sofrendo. Graças a Deus que nós tivemos um senador que levantou a bandeira, como a senhora sabe muito bem, já foi aprovado no Senado, agora o projeto volta para a Câmara, e é por isso, deputada, que a gente veio aqui lhe pedir seu apoio. Eu confio na senhora, confio na sua personalidade e confio no seu trabalho, principalmente na Câmara Federal. Como já vem trabalhando, depois a deputada me vai dizer que ela já tem também um projeto para anular, já foi aprovado em algumas comissões. Então, é importante agora que a deputada está aqui com nós, vai pedir apoio dos outros deputados de Santa Catarina. Eu também, deputado, faço um apelo para a senhora, que além dos nossos deputados de Santa Catarina, tem os outros deputados dos outros estados também, seu parceiro, seu amigo, como eles pedem para a senhora votar no projeto deles, a senhora também pode pedir para eles votar no projeto de Santa Catarina, dessa nova demarcação de terra indígena. Com a palavra, a nossa deputada, e em seguida o vereador pode se manifestar também, e a comunidade. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu quero agradecer o convite do vereador Pitanta, cumprimentando os demais vereadores, as lideranças, o Zé Henrique, a Isabelle também. Enfim, cumprimentar cada um de vocês e me colocar desde já à inteira disposição. A gente sabe dessa vivência do conhecimento, especialmente que o vereador Pitanta tem com essas comunidades, e conversando com lideranças, com o próprio governador Jorginho Melo, a gente está numa situação extremamente complexa, né? Nós temos vários temas para serem resolvidos aqui. Tem a questão de infraestrutura logística, né? Do Morro dos Cavalos, e tem a questão indígena também. E daí decorre uma série de situações que a gente precisa resolver, né? Em maio do ano passado ainda, quando teve aqueles deslizamentos, enfim, eu prontamente pedi uma audiência pública na Câmara, chamei todas as entidades, e eu sempre procuro chamar o governo do Estado junto, Secretaria de Infraestrutura, vereador, para que a gente possa trabalhar junto e resolver esse problema com mais efetividade, né? Porque muito se fala ao longo dos anos, e o fato é que a obra que foi feita, da forma como foi feita, já não atendeu à necessidade de Palhoça, né? Então, naquele momento, nós precisávamos de uma forma nova de fazer esse contrato. Então, o que eu pedi foi porque como tem uma concessão, né, em vigor, obrigada, como tem uma concessão em vigor, a gente tem toda uma série de acordos a ser respeitada. Então, o que eu precisei fazer naquele momento? A partir da audiência pública, vereador, eu solicitei dos órgãos de controle que auferissem se a utilidade pública está sendo atendida. E, de fato, todos entenderam que a utilidade pública não está sendo atendida, né? Então, eu pedi a otimização dos contratos e, logo em seguida, para nossa surpresa, foi autorizado, né, o TCU falou, a Advocacia Geral da União falou que nós poderíamos fazer a otimização dos contratos. O que é a otimização dos contratos? É realmente checar se está atendendo a necessidade ou não. E aí a União chega para a concessionária e diz, olha, não está atendendo a necessidade da comunidade e vocês precisam fazer uma coisa. Ou vocês nos dizem, olha, a gente vai fazer, né, fazer esse plus que precisa, ou entrega para ir para a concorrência novamente. Então, esse processo está nos finalmente dentro do TCU, né, esse procedimento, depois de autorizada
a otimização do contrato está nos finalmente dentro dos órgãos do governo federal para dizer de que formas vai ser feito, né? E a partir de maio do ano passado, eu acredito que vocês acompanharam, teve várias audiências públicas e que, inclusive, a partir dessa primeira audiência pública que eu fiz, saíram várias outras, que inclusive discutiu a parte norte, né, e a parte sul da concessão da 101. Então, nos próximos, acho que brevemente deve sair um parecer nesse sentido, dizendo o que é que vai ser feito, de que formas vai ser feito, mas já foi dito que vai ser feito alguma coisa. E aí o governador Jorginho, nesse interim de tempo, veio com uma outra, até o vereador Pitanta, a gente comentava a respeito disso, que nos parece a alternativa mais adequada, né? Que é fazer essa alça, fazer esse contorno, que é muito mais barato, né? E muito mais rápido de se fazer. Claro que daí depende de uma série de autorizações, licença ambiental, eventualmente a desapropriações, enfim. Mas, mesmo assim, eu acredito que com todas as forças jogando junto, né, me parece muito mais barato, né, vereador, e muito mais rápido de se fazer. Então, a gente está trabalhando nisso já. Teve uma audiência com o ministro da Infraestrutura, eu acredito que os senhores acompanharam também, onde se reuniram, inclusive, os deputados estaduais, junto, governador, deputados federais, senadores, para a gente ter essa resposta, e o governo do estado se colocou à disposição para fazer de uma forma mais rápida, né? Então, essa é uma das situações que a gente tem. E a outra situação que é bastante preocupante é também a questão indígena, né? Que essa demarcação das terras indígenas, que muitas vezes, e que nesse caso, da mesma forma, esquece de olhar a comunidade que vive aqui, né? Nós temos, quantos anos tem, vereador? Mais de 200 anos? Mais de 200 anos, né? Araçatuba, Enseada do Brito. Então, a gente vê o sofrimento da nossa população, vê o sofrimento das pessoas, e elas, como se elas não existissem, né? Existe um olhar e com todo o respeito à comunidade indígena, mas a gente precisa trabalhar para todas as pessoas, para todos os catarinenses, para todos os brasileiros, né? E não excluir parte do nosso povo. E a gente tem uma iniciativa muito forte dentro do STF, que o governador fez pediu uma sala de conciliação para que a gente pudesse conciliar e chegarmos a um entendimento desde aquela questão ali do Ibirama, que gerou o marco temporal e que acabou virando esse angu que a gente está vendo em todo o país, né? E em todas as regiões do estado de Santa Catarina tem essas questões e um sofrimento gigantesco. Algumas se arrastam há mais de 20 anos, né? Há mais de 25 anos, como é a questão do Araçá, lá no oeste de Santa Catarina. E o fato é que a gente precisa resolver. Então, já estava tendo essa sala de negociações, já estava muito evoluído, algumas coisas nas últimas decisões nós tínhamos conseguido melhorar, e, de repente, baixa-se esse decreto desapropriando aqui o Morro dos Cavalos, o Imbu, e mais uma área na Paraíba, né, que é essa que o senador Amin, agora há pouco, conseguiu aprovar na Câmara. Então, agora ela desculpa, ele conseguiu aprovar no Senado. E agora ela vem para a Câmara. Mas, deixa eu ver a data aqui, 4 de dezembro de 2024, eu apresentei um PDL, o 540 de 2024, que susta os efeitos desse decreto 12.288, do 12.289 e o 12.290 de dezembro do ano passado também, que tratam da demarcação dessas terras indígenas do Morro dos Cavalos e do Todo Imbu. O objetivo desse PDL que eu fiz é anular os efeitos do decreto e por entender que não teve nenhum abuso de competência, prejuízos proporcionados, prejuízos a propriedades produtivas. Ou seja, eu já consegui aprovar na Câmara também, mas como o Senado tem preferência, agora, vindo esse do senador Amin para a Câmara, o meu vai ser apensado ao do senador Amin e a gente vai tocar. Então, às vezes, na Câmara demora um pouco mais, talvez pelo volume, né? A gente tem um volume maior, porque o Senado é uma Câmara revisora, né?
e as nossas origens, as iniciativas legislativas tem muitas, né? Mas, enfim, por alguma razão tramitou mais rápido. Então, por ordem de preferência, o meu PDL agora vai ser anexado, né? Apensado ao do senador Amin, e vai correr na Câmara. Então, podem contar comigo, tem todo o meu apoio, a gente vai tentar acelerar ao máximo essa situação também, né? Para que a gente possa, no fundo, o que todos buscam é paz, né, vereador? É poder viver nas suas terras, que muitas vezes foi passado de pai para filho, de geração em geração, né? E a gente também tem as nossas tradições, vocês também têm as tradições de vocês, né? A Enseada do Brito tem uma tradição maravilhosa, enfim, toda essa região, né? E que também não pode ser ignorada, né? Então, o que eu queria falar para vocês, eu acredito que não foi tão divulgado na mídia, mas eu já tenho essas duas iniciativas, né, defendendo até a questão da desapropriação indígena. Assim que foi liberada, o Zé Henrique me ligou e disse, olha, deputada, o Zé Henrique e a Isa me ligaram e disse, olha, está nessa situação aqui, corre fazer um PDL, e a gente fez rapidamente e conseguimos essa primeira aprovação, né? Mas agora vai andar pensado ao do Senado. Então, eu quero dizer para vocês que contem com o nosso apoio. A gente tem conversado em diversas frentes para ajudar vocês a resolverem essa situação. E a gente sabe que não é de hoje, né, que não é uma situação nova. Há muitos e muitos anos a comunidade se encontra nessa situação, mas eu acho que agora a gente chegou assim meio que num ponto de inflexão, meio que num fim de linha, né? Ou vai ou não vai. Porque não tem mais para onde enrolar, não tem mais para onde a situação ser arrastada, né? Então, evidentemente que a gente depende de STF, a gente depende de decisões que vão além da nossa alçada. Muitas vezes a gente consegue aprovar as coisas na Câmara e no Senado, e aí judicializam e acaba num canetaço revertendo o nosso trabalho, né? Mas eu quero me colocar à disposição de vocês desde agora, se alguém tiver alguma pergunta, alguma sugestão, enfim. E lá na Câmara, tenho certeza que vocês têm uma representante também defendendo essas pautas. Eu posso passar mais dados para vocês depois. E tuas ordens, tá? Contem comigo. O que a gente quer é que o nosso estado de Santa Catarina tenha, que as pessoas tenham paz, né, para viver, para continuarem as suas vidas no local onde elas vivem há décadas, séculos, né? E que um povo não seja atrapalhe o inimigo, né? A gente tem condições de viver em paz e desenvolvendo o nosso estado e o nosso país. Então, contem comigo e estou às ordens de vocês aqui. PP, nosso vereador PP, depois passa para toda a comunidade se manifestar. Gostaria de desejar as boas-vindas para a nossa deputada, muito nos honra a sua presença nesta casa hoje. E eu fico muito feliz de saber que a senhora fez a proposição desses projetos de decretos PDLs, né, de decreto legislativo, e agora com a aprovação do Senado, como nós conversamos anteriormente, eu vejo que é uma vitória. Se esse projeto ele não fosse aprovado no Senado, ficaria complicada a nossa luta. Então eu fico muito feliz de saber que temos uma deputada federal que nós vamos poder contar em relação a essa demanda. Temos um gabinete que vai dar um norte acerca dessa situação. Como a senhora falou, o Zé Henrique, né, sua esposa, já tem atuado na frente de toda essa situação, mas sem a força da liderança política catarinense, a gente não vai conseguir chegar em lugar algum. Então, vamos agora acompanhar. Nós já nos colocamos aqui à disposição, mas só em saber que já tem esses 2 ou 3 PDLs aprovados e agora chegando na Câmara, não tenho dúvidas que a senhora, por todo o relacionamento, bom relacionamento, pela história que tem, vai conseguir articular com a Frente Parlamentar Catarinense, mas como o nosso presidente bem comentou, com todas as outras lideranças, para que eles entendam a urgência desse projeto, porque impacta diretamente a vida de cada família que está aqui, das outras famílias que vivem naquela região. E eu sempre costumo dizer que nós não somos contra o povo indígena, jamais. Mas aqui a gente pede por justiça, que as pessoas que têm a sua propriedade, que elas
mantenham o direito à propriedade que está previsto na nossa Constituição. Então, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo apoio e com certeza nós vamos procurar a senhora uma ida a Brasília para acompanhar toda a tramitação desse projeto dentro da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Nosso vereador. Boa tarde, deputada. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua luta. Gostaria de fazer só algumas perguntas. Para esse projeto ser aprovado na Câmara, nós vamos precisar de quantos votos? Quantos votos você acha que já temos? E para completar os votos que são precisos, vocês vão conseguir mudar lá? Ou nós, como Câmara, população, pode fazer alguma coisa para ajudar a completar esses votos que são precisos lá? Então, vereador, como eu disse, né, vindo para a Câmara, a gente, o PDL que eu fiz, a pensa, né, ao do Senado, para a gente seguir o trâmite. A gente vai conversar com a bancada catarinense também, ali talvez tenha 1 ou 2 votos contrários, mas eu acho que nesse caso dificilmente sejam contrários, porque eu sempre falo que essa questão indígena, a gente precisa ver o que acontece em cada estado também. E aqui em Santa Catarina é um caso completamente diferente de muitos outros lugares no país, né? Então, eu acredito que dos nossos 16 deputados, a gente consiga uns 14 votos pelo menos, mas vamos trabalhar para conseguir todos esses votos. E na bancada, em todo o plenário, que são 513 votos, é difícil a gente prever, né, agora quantos votos a gente tem, mas é um assunto que a gente tem trabalhando já com as lideranças, com a oposição, né, a liderança da oposição, que seria, a gente consegue sim os votos necessários para aprovar. Ainda como ainda não chegou, né, a gente está é difícil prever, mas com certeza a gente vai conseguir os votos necessários, a gente já está trabalhando. Na próxima semana, essa semana a gente não tem sessão, mas na próxima semana eu já quero sentar com o senador Amin para a gente conversar e encaminharmos essa situação para a gente ter essa maioria de votos para aprovar. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir sim. Bom, Deus abençoe a todos. Se precisar, nós estamos aqui à disposição para o diálogo também. Muito obrigada. E, desculpe, a outra pergunta, vereador. Eu acho que essa participação popular, tanto junto com os vereadores aqui, essa iniciativa dos senhores e das lideranças é extremamente importante, porque ao longo dos anos a gente assistiu, a gente ficou assistindo, né? E fomos meio que massacrados, né, por uma parte da população. E agora eu acho que é um momento de nós nos levantarmos, né, o povo se levantar junto com as suas lideranças e a gente ir para cima, a gente demandar também, porque a gente tem sido tão atacado, vereador, que a gente tem se limitado a se defender. E está no momento de nós começarmos a dar pauta, a pautar, a dizer, opa, peraí, não é bem assim, nós existimos, nós estamos aqui, nós temos terra, nós temos propriedade, nós temos escritura, nós estamos aqui há décadas, há séculos, enfim, e nós existimos, nós temos direito também de viver nas nossas terras, né? Então, eu acho que essa manifestação é extremamente importante e sempre que vocês se reunirem, enfim, contem com o meu apoio, o meu gabinete está à disposição também, volto a dizer, e a gente precisa, assim, se organizar, porque muitas vezes ONGs ou até de fora do país que não tem ideia da nossa realidade fica ditando regra e fazendo cobranças em cima da gente sem sequer conhecer as pessoas que moram nessas nossas comunidades, sem sequer conhecer o pessoal da Araçatuba, sem sequer conhecer o pessoal da Enseada do Brito, sem sequer conhecer Palhoça, né? E isso é extremamente prejudicial para nós, porque a gente acaba ficando refém de uma situação que muitas vezes foge da verdade que se prega lá fora, ou que parte da mídia às vezes prega. Deputado, vereador Pacão. Boa tarde, deputada, nossa ex-vice-governadora. É um prazer ver a senhora em Palhoça em menos de 40 dias, 2 vezes. Isso mostra que a senhora é uma deputada atuante.
e que vai estar com a gente nessa causa. Eu que sou vereador, a gente é do município inteiro, mas sou morador do sul do município, então a gente fica feliz. Vereador Pitanta, que sempre ajuda nós também. Tenho certeza que os deputados catarinenses vão apoiar, talvez até os 16 mesmo, mas se não tiver, vai ser a grande maioria. Agradecer também aqui publicamente o nosso senador Esperandio Amin, que tem ajudado e muito, nunca deixa de olhar pela nossa cidade. E isso deixa nós com muita insegurança, porque já tivemos uma demarcação que foi boa para a gente na época. Agora veio o governo Lula, entrou com essa situação, deixou essa insegurança de novo. Agora tivemos vitória no Senado e agora tenho certeza que com todo mundo junto a gente vai chegar nessa vitória e acabar com isso de uma vez por todas, né? Pega desde a comunidade da Praia de Fora até a Baixada do Maciambu, mas agora dessa vez eu creio que estamos no caminho certo e vai dar certo. Mesmo com o governo PT mandando no país, eu acho que vai dar certo, porque os deputados estão apoiando a gente, os nossos senadores, então vão sair vitoriosos dessa. Muito obrigado. Vereador Beto. O Beto é a nossa liderança política da deputada da Enseada do Brito. Sofredor, processado muitas vezes pelo Ministério Público Federal, hein? Deputada, obrigado por nos escutar. Não sou liderança política, né? Eu sou amigo do pessoal, amigo do Pitanta. Aliás, o Pitanta nos acompanha há 30 anos nesta luta e ele faz esse serviço não como vereador, mas pelos valores morais que ele tem, pelo respeito e pelo carinho que ele tem pelo povo aqui de Palhoça. Mas, deputada, eu gostaria de fazer um comentário. A senhora é a primeira deputada federal que vem aqui nos ouvir em 33 anos. Para a senhora entender por que é que nós chegamos nessa situação absurda, né? Eu tenho em casa, mas não trouxe no momento, pelo menos 60 protocolos que ao longo de 1994 até recentemente, eu encaminhava para deputados estaduais, CGU, TCU, Ministério Público Federal, para procuradores da República, para todos os nossos deputados estaduais, governadores. E desses 60 protocolos, talvez 2 foram respondidos. Nós chegamos nessa situação, deputada, pela completa ausência dos nossos representantes públicos ao longo de 3 décadas, né? E a senhora vindo aqui, a senhora é a primeira, isso é muito importante para nós. E sobre a questão do Morro dos Cavalos, sempre se comenta porque nós não somos contrários aos índios, porque nós temos que cuidar do povo que está lá há 250 anos. Esta não é realmente a situação, deputada, mais grave. O mais grave é que nunca foi aplicado a Constituição Federal sobre os direitos daquele povo indígena que está ali. Aquele povo que está ali, deputada, comprovadamente, documentalmente, eles não são nativos dali, eles vieram do Paraguai. Agora, nós pecamos aqui em Santa Catarina, e isso é importante, porque o Morro dos Cavalos foi a primeira região, o primeiro local onde se fez uma demarcação para povos guaranis, aqui em Santa Catarina. O primeiro local. Ele serve como fundamento e como bases para expandir outras reservas. Interessante, vem do litoral, daí volta para o oeste de Santa Catarina, embora os indígenas venham do oeste para cá, né? Então, é importante a gente compreender que nós não temos uma linha, uma lauda sobre uma contestação oficial falando sobre o óbvio. Esses indígenas não são daqui. E há provas documentais, deputada, há textos bibliográficos, embora muito pouco, porque não se pode produzir grande documentação sobre algo que não existe, mas há provas contundentes, científicas, recentes e ainda uma vasta memória oral ainda viva que nunca foi escutada e irão morrer, obviamente, e a verdade será sepultada. Mas Santa Catarina nunca produziu nada a respeito. Ficamos refém de uma academia, de um departamento antropológico, um departamento de ciências humanas, ficamos reféns da omissão
do historiador catarinense, que não quis levantar as informações e checar. Coisa simples, deputado. Trabalho de estudante aí de primeiro grau. E nunca fizemos nada. Eu sempre acompanhei esse movimento desde 1994. Procurei fazer buscas documentais desde o Rio Grande do Sul. Fui até São Paulo, pesquisando o que eu poderia pesquisar a respeito dessa situação migratória. Existem documentos, poucos, mas fantásticos, que nos favorecem. Nunca foram vistos, nunca foram explorados. Né? Agora, eu acho que é importante, deputada, nós não esquecermos de um determinado documento que está sendo relegado ao esquecimento, deixa de lado. Que é o processo demarcatório do Morro dos Cavalos. Todas as nossas discussões surgem a partir do processo demarcatório do Morro dos Cavalos. O processo demarcatório do Morro dos Cavalos, ali estão os pontos frágeis, ali estão as incongruências, ali estão as dificuldades em provar que aquela terra é indígena Guarani. E esse processo não é mais discutido, não é falado, não é levantado. Foi feita uma CPI na FUNAI. Eu não sei o que aconteceu daquela CPI na FUNAI. Era o momento de se resolver. Não seria o caso de se fazer uma nova CPI, quem sabe aqui na LESC, ou reabrir essa CPI da FUNAI? Por que é que não se comenta sobre o processo demarcatório? Ali estão as fundamentações que interferiram na duplicação da BR-101 desde o início. Desde o início. Né? Então eu vejo aqui, por exemplo, a BR-101, deputado, o governador sugere essa via, essa alça. Né? Já existe um documento há mais de 15 anos atrás, onde a Fátima, onde o Ministério Público e a própria... a Fátima, o Ministério Público e não me recordo, outro ente, declarou, DENIT, perdão, Fátima, Ministério Público, DENIT, declarou que o mais viável economicamente, mediante estudos técnicos de viabilidade econômica, eram os túneis, né? Porque de baixa manutenção, menos impacto ambiental, ali além de ser um parque ambiental, é uma suposta reserva indígena. O túnel são duas bocas, e essas estradas rasgariam a reserva. Agora, de uma hora para outra, eles vão deixar os indígenas, né, que sempre detiveram a posse daquilo ali, eles vão deixar passar essa estrada rasgando e fazendo essa alça. Quer dizer, parece muito mais difícil. Né? E novamente, repetindo, já está comprovadamente definido que os túneis são mais viáveis. Né? Isso tem que ser observado, para que não surja se perca tempo e essa discussão venha à tona depois. Né? Então, assim, deputada, eu acho que hoje é diferente. Eu me lembro que o deputado Valdir Colato, à época, era a única voz em Santa Catarina, por pressão que ele sofreu lá. E ele me confidenciou uma vez, várias vezes que nós tivemos com o Pitanta em Brasília, vocês aí do litoral têm que conseguir um deputado, porque eu estou tendo um desgaste político terrível em me opor à questão indígena. Deputada, não é mais assim. Hoje não é mais assim. Nós que nos consideramos conservadores, de direita, e prezamos pela verdade, nós temos que combater com o que nós temos de legal toda essa questão, e não precisamos ter mais medo da opinião política internacional, da Greta Thunberg, não interessa, da USAID, não interessa mais, da WWF, não importa. Nós sabemos que hoje o mundo sabe quem eles são, nós sabemos também. Então, eu acho que retornar a uma discussão das provas técnicas, das questões de ordem histórica e antropológica, teria grande valia nesse momento. Tem que se descobrir alguma maneira de voltar a se falar nisso, deputado. Porque ali é que estão todos os pontos frágeis que derrubam esse castelinho de areia deles que sustenta há 3 décadas. Se sustenta há 3 décadas. Muito obrigado, deputada. A nossa primeira deputada federal, pessoal. Isso é um momento histórico para nós. 33 anos, deputado, de omissão. A senhora está sendo sensacional. É uma satisfação muito grande nossa. Muito obrigado, deputado. Beth.
Queria aqui cumprimentar a nossa deputada federal, Daniela Rainer, né? Que já foi nossa ex-vice-governadora, uma lutadora, uma guerreira. Obrigada por comparecer aqui em Palhoça. Né? Desde quando vice-governadora, a senhora também estava por aqui sempre, né? Vinha aqui a Palhoça sempre. Eu acho que a senhora entende muito dessa questão da nossa luta, né? Porque lá na sua região também tem toda essa problemática lá, né? O Beto aqui, ele foi muito feliz nas colocações dele, tá? Ele falou tudo que as comunidades aqui pensam, né? E do que aconteceu, mas que está travado na nossa garganta, né? E, de uma certa forma, ele colocou muito claro que foi falta de apoio político, né? E a senhora foi muito feliz quando a senhora colocou aí, a senhora disse que nós não podemos ficar calados, né? E nós estamos calados, mas isso porque todas essas comunidades aqui, elas precisam de mais apoio político, né? Hoje a gente precisa de um grito de liberdade nessas questões, né? E há um sofrimento muito grande desse povo, né? Nós acompanhamos isso. O Beto aqui foi o primeiro que levantou essa bandeira há mais de 30 anos. Aí depois veio o Zé Henrique, veio Pitanta, a Suzana e todas as outros companheiros que nos acompanharam em toda essa nossa luta, né? E aí vem Seada, que se levantou, Maciambu e Araçatuba agora, que veio com força também, né? Porque eles também estão sendo muito penalizados nessa questão. Nós precisamos muito do seu apoio, deputada, sabe? Parabéns pela senhora vir até aqui, realmente aquilo que o Beto falou, né? Que veio nos ouvir, foi a primeira, sabe? Nós não podemos deixar esse cavalo passar em cidade e não montar nele, né? Nós precisamos mesmo, sabe, gritar e dizer o que está acontecendo aqui na nossa região, sabe? É um sufoco muito grande, as pessoas estão adoecidas, estão morrendo. Morreu, eu acho que essa semana, no final de semana agora, o seu Vamor, que ficou na esperança de que não entrassem na casa dele, morreu, a dona Belinha, e tantos outros companheiros que já se foram, né? Porque não viram essa questão ser realmente solucionada e ter essa liberdade deles que está sendo cerceada há mais de 30 anos. Né? Eu acho que o histórico ali o Beto já falou, né? E o que é mais interessante em toda essa história do Morro dos Cavalos também, deputada, são as mortes que acontecem lá. Né? Ali passa o Brasil inteiro, de norte a sul, não é só o povo de Palhoça, ali circula o Brasil inteiro. E essas mortes não estão sendo cobradas do governo, que deveriam já ter feito há muito tempo, para sair a 4ª pista ali, né, Pitanta? Já foi assim um sufoco. Né? E agora, todo mês, tem um acidente ou morre alguém ali, e essas pessoas que são sequeladas naquele morro, essas pessoas que morrem, não há uma comissão que cobre do governo federal essas mortes que acontecem lá em cima. Isso tem que ser feito de uma forma muito enfática, porque as famílias estão perdendo seus entes queridos, né? Muitas vezes por trave ou de DENIT, ou das comunidades indígenas. Eles têm que definir o que eles querem fazer ali, sabe? Isso tem que ser cobrado. As mortes que estão acontecendo ali, isso tem que ser cobrado, sim, do governo. Tem que colocar isso bem na estampa, nesse país, que ele não morre só gente de Palhoça, morre gente de todos os estados brasileiros, muitos acidentes ali. Então, eu queria agradecer muito a senhora, seja muito bem-vinda, né? Fiquei feliz em saber que a senhora já está bem adiantada em todo esse processo, que está nos representando nessa causa, tá? Conte com a gente, tá bom? Que a senhora precisar, conte com a gente. Zé, alguma coisa, Moisés? Gostaria de, mais uma vez, cumprimentá-lo, Pitanta, agradecer pela oportunidade, o senhor e os demais vereadores aqui presentes. Agradecer à deputada Daniela Rainer, que desde do primeiro contato foi muito solícita, né, e se demonstrou interessada nessa situação do Morro dos Cavalos, né, deputada? Muito obrigado. As suas ações já demonstram, né, o seu compromisso, e a gente fez essa reunião mais uma vez aqui para trazer a comunidade, para que a senhora pudesse também ter a oportunidade de apresentar o seu trabalho, né, e firmar essa aliança, né, que eu tenho certeza
que está sendo firmada hoje aqui, da comunidade, dos vereadores, a Câmara de Palhoça, né? Com a Câmara Federal, através da sua representação, que eu tenho certeza que daqui para frente tudo vai ser diferente. Nós vamos ter um gabinete atuante, que é extremamente necessário, né? Como o Beto falou, até hoje nenhum deputado federal deu a devida atenção, né? A não ser o nosso Esperidião, vamos fazer justiça, o senador Esperidião a mim, através da liderança do Pitanta também, que é um grande parceiro dele, né? O Esperidião tem sempre nos atendido. A gente já está há muitos anos nessa luta, né? Como a dona Beth falou, eu, alguns primeiros, outros antes, mas todos unidos, né? De lá para cá. Eu acho importante, dona Beth, isso que a senhora falou, a gente não tinha dito aqui antes até, sobre as mortes, né? Eu conheço uma mulher, uma viúva, que mora na Guarda do Embaú, que perdeu, num único acidente, perdeu o marido e a filha. Ou seja, uma família que deixou de existir e uma mulher que a gente baixa a cabeça quando passa na rua de vergonha, sabe? Às vezes de ver aquela situação, é deprimente ver o que virou a vida daquela mulher. Então isso tem que ser colocado, sim, dona Beta, como a senhora falou, na conta, né, do governo, e a gente não quer que... Faltam dedos nas minhas mãos para contar quantos entes queridos a gente perdeu ali naquele morro. Inclusive que em diversas reportagens, eu tinha até um pouco tempo atrás, acabou no meio das mudanças se perdendo, uma pasta, tinha quase 100 notícias de jornais, recortes que eu tinha feito, dona Beta, desde 2013, de acidentes com mortes no Morro dos Cavalos. Uma grande luta da gente, né, foi a construção da terceira pista, né, que foi encabeçada aqui nessa Câmara pelo vereador Pitanta, os demais vereadores da época, a nossa comunidade, os lideranças, que foi a construção da quarta pista, né, dona Beth? Se não tivéssemos lutado naquela época a quarta pista, pode ter certeza que muito mais gente tinha morrido, que aquele trecho onde tem as lombadas eletrônicas, onde aconteceu aquele grande acidente, era pista simples. Então, imagina se na época, aquele acidente, se tivesse acontecido naquela época, pode ter certeza que tinham morrido no mínimo 10 pessoas ali. Porque foi no mesmo trecho, inclusive, onde o caminhão se perdeu, que o caminhão que matou o Gustavo, o bombeiro, e a filha dele, se perdeu no mesmo ponto, vocês lembram? Então, e como não tinha mureta, ele acabou invadindo a pista. Imagina se aquele caminhão tombasse e não tivesse aquela pista no meio, né? Aquela mureta no meio, né? Teria sido muito pior. Então, deputada, para não me alongar muito, agradecer mais uma vez a presença da senhora aqui em Palhoça, agradecer o apoio e dizer que a gente vai ficar em contato, vai estar aí demandando o seu gabinete, seus assessores aí com os nossos pedidos, até para ajudar, né, nas provocações. É importante a informação sair daqui, né? O deputado não tem como estar presente, né? Então é importante que a gente, quando tem alguma informação nova, algum pedido a ser feito através de requerimento na Câmara Federal, quem sabe até não cabe aí uma grande audiência pública lá na Câmara, né, deputado? Nesse momento, para a gente tratar desse assunto, provocar mais uma vez, né? Chacoalhar para ver se dessa situação sai mais algum resultado positivo em prol aqui das nossas comunidades. Como disse a dona Beta, até para encerrar, não só a Palhoça vive isso, né? A Palhoça luta por todo o sul do Brasil, até pelo Mercosul, né? Porque as maiorias das cargas que passam vêm da Argentina, Uruguai, passam aqui também pelo Morro dos Cavalos, produtos perigosos, né? E outros tipos de mercadoria que vão para os países vizinhos também passam por aqui. E o Morro dos Cavalos acabou se tornando um grande gargalo, né? Toda vez que há um bloqueio das pistas por um acidente ou por um deslizamento de terra, que é outro tema também, que aqui não foi dito, uma encosta instável que a todo momento desliza, e ficamos nós reféns, às vezes, ali uma semana até que se retire todo, né, a terra e libere a pista novamente. Então é isso, deputada. Muito obrigado, né? Seja sempre bem-vindo aqui a Palhoça. Mais algum da comunidade que quer se manifestar? À vontade. O que eu tenho sentido falta em toda a nossa conversação, muitas reuniões que eu tenho participado, é a falta de mapa e da nossa área reivindicada, que é muito pequena.
A área habitada é só o litoral e a margem do rio Maciambu e o litoral. A gente sempre devia acompanhar um mapa para mostrar que a senhora também, nem todo mundo está por dentro disso, da nossa demarcação. Então, um mapa seria muito interessante, tanto apresentar para a senhora, para ver a pequena quantidade, comparando pela demarcação para índios. E tanto a nossa comunidade, quanto Rio Maciambu e quanto a Enseada do Brito, todo mundo sabe que é histórica, né? E secular. Então, isso, eu queria muito que, quando fossem a Brasília falar com a autoridade, mostrar a pequena área que a gente está pedindo para ficar de fora. E isso nunca, a gente não usa o mapa, e temos que andar com o mapa na mão sempre para mostrar com clareza a pequena parte que a gente está reivindicando que não entre nessa demarcação. Certo? Então, é só isso. Obrigada a vocês. Mais alguém quer se manifestar? Bom, deputada, como ninguém quer mais se manifestar, eu, em nome do Poder Legislativo, em nome dos 21 vereadores, quero agradecer a deputada e tenho certeza, pessoal, meus amigos, que a deputada em Brasília já está atuando e vai continuar atuando para que a gente possa também aprovar na Câmara Federal o PL 717/2024, que é do nosso querido espelho a mim, e vamos ter isso. Eu confio na deputada, eu tenho certeza, deputada, que a senhora vai fazer um bom trabalho, perante também dos deputados dos outros estados da federação. Obrigado a todo o pessoal e Deus ilumine todos vocês. E dou por encerrada. Deputada, quer se manifestar no final? Deputada, palavras finais, deputada. Obrigada, vereador. Agradecendo as palavras em nome do seu Beto, da dona Beth, de todos os vereadores aqui, agradecendo as palavras de todos vocês. Eu fico feliz de estar aqui hoje. Eu imaginei que durante todos esses mais de 30 anos realmente tivesse uma atuação mais... Mas, enfim, fico feliz de estar aqui e de me colocar à disposição de vocês. De fato, a gente não tem... o que a gente lembra, se a gente fizer uma reminiscência lá de quando começaram as obras no Morro dos Cavalos, até o início da obra, eu me lembro de ouvir no noticiário que até iniciar a obra estava tudo certo, né? Aí, de repente, apareceu uma surpresa, uma novidade. E se a gente for analisar, grosso modo, a nível nacional, é quase sempre assim, né? Tá tudo ok, vamos lá, começa, e quando começa aparece uma comunidade indígena, aparece alguma coisa e tem que parar tudo, né? Então, eu volto a dizer, a nossa política não é de eles contra nós e nós contra eles. A nossa política é que nós possamos respeitar o povo brasileiro como um todo, as suas origens, a sua história. Isso que o vereador Beto falou é extremamente importante, porque, como eu falei antes, a gente foi atropelado ao longo desses anos, né? E essa nossa manifestação é extremamente importante, e essa organização, e eu me coloco à disposição, vereador Beto, para ver essa documentação. Eu não tive acesso a toda a documentação, mas eu me recordo que, enquanto vice-governadora, uma das primeiras ações que eu fiz em Brasília, eu fui até o Ministério da Justiça, ainda em 2019, e conversei com a FUNAI na época. E, na época, a resolução deles, o entendimento deles, é que seguiria-se a jurisprudência, o julgado naquele caso do Raposa Serra do Sol. E entra governo e sai governo, muda a política, a visão de política, né, de política partidária e não de uma política de Estado, né? E, infelizmente, muda-se os procedimentos e a gente volta dar-se uma ré, né? E se começa tudo de novo. E eu tenho certeza que, e fazendo aqui uma menção ao trabalho do senador Espiridião Amin, que é uma sumidade para todos nós, um grande exemplo para todos nós de conhecimento, de habilidade, e que tem uma memória ímpar, vereador Pitanta, o senhor que priva com ele mais do que ninguém pode dizer isso, mas é um grande conhecedor da história de Santa Catarina, né, e que Deus nos conceda essa memória toda, né, que ao longo dos anos a gente consiga chegar perto dessa bagagem sensacional que ele tem. Mas a gente vai, com certeza, trabalhar junto, continuar trabalhando junto por vocês aqui, porque é uma questão, até é uma obrigação de todos nós, né?
Eu muitas vezes me pego pensando na região oeste de Santa Catarina, que eu sou do oeste, e eu tenho uma carta, o meu pai guarda uma carta, que era uma carta convite para os meus antepassados virem fundar cidades, produzir alimentos e guarnecer fronteiras, para se instalar nos municípios, para fundar cidades. Então, a gente não pode ser tratado como um mercenário, como bandido, né? E também nós não podemos imaginar que a gente vai voltar a 1500. Não é esse o objetivo, né? Então, a nossa política é que nós possamos unir esforços para que o povo brasileiro seja respeitado. Nós também somos povo brasileiro, assim como os indígenas são respeitados. E essa a revisão histórica, né, essa antropológica e histórica que o vereador fala é extremamente importante para que a gente registre, né, o que se viveu, a história dessas comunidades, né, desde a Enseada do Brito, que é a mais antiga, né, vereador? Né? A mais antiga aqui da região, para que a gente possa realmente fazer um trabalho sério daqui para frente e devolver essa tranquilidade para todos vocês, com desenvolvimento econômico, enfim, solucionando essas soluções. Para não me alongar mais, né, eu quero pedir desculpas a vocês pelo atraso, porque eu tive que acompanhar a audiência com o governador lá em Blumenau hoje de manhã, e a gente veio cantando pneu dentro da segurança, mas a gente acabou atrasando um pouquinho, mas eu estou sempre à disposição de vocês lá. Quero muito, né, que a gente, o mais breve possível, tenha uma solução eficaz para esse problema aqui do Morro dos Cavalos de Palhoça, tanto a questão de infraestrutura quanto a questão indígena, tá? Então, contem sempre comigo. Muito obrigada pelo convite. Vereador Pitanta, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. E estamos sempre à disposição. Obrigada, vereadores, a toda a comunidade. Um prazer. Então, dou por encerrada a sessão hoje, a reunião. Agradeço a todos os senhores. E gostaria de bater uma foto com a nossa deputada aqui na frente. Você vai bater uma foto com todo o pessoal aqui junto, por favor. TV Câmara de Palhoça.